Salve, meus amigos e amigas do programa Fala Capoeira. Na nossa temática pré-candidaturas da capoeira voltadas para a cultura afro e também para as outras manifestações sociais de cunho de matriz e cultura negra, teremos hoje a presença do senhor João Moreira, mais conhecido como Mestre Pelé, que vai estar contando um pouco da sua história, contando um pouco dos seus anseios e o futuro projeto, né, que seria na cidade de Santo André. Certo? Mestre João Moreira, Mestre Pelé, por favor, se apresentar novamente o nome e o porquê de Mestre Pelé. Fala um pouquinho para nós, por favor. Bom, primeiramente eu quero desejar uma boa tarde a todos e todas que acompanham a sua rádio. Quero te parabenizar, professor Vitor Lobo, por essa iniciativa maravilhosa e essa oportunidade de fala para o capoeirista. Acho que isso é muito importante, aqui ter esses canais que possam divulgar um pouco do que nós pretendemos, o trabalho que nós temos dentro da sua cidade e da região. Então, quero te parabenizar por essa excelente iniciativa. Tenho acompanhado algumas reportagens suas e eu fico muito orgulhoso desse trabalho para a capoeira e para os pré-candidatos. Tá bom? Bom, Vitor, meu nome é João Moreira, né? Dentro da capoeira conhecido como Mestre Pelé. Mestre, né, por causa que pelo reconhecimento, até pela Federação Paulista de Capoeira e pela comunidade capoeirística, que é muito importante, né? Você ter esse reconhecimento. Pelé é um apelido de infância, quando eu jogava futebol. E Pelé, o meu mestre Valdeir sempre me chamou de Moreira, mas afinal de contas acabou pegando mesmo o Pelé. Então se juntou o Mestre Pelé e acabou virando esse nome um pouco mais popular aí, né? Não se compara ao Pelé, o nosso grande rei, né? Mas a gente faz o que pode. Com certeza. Mas, Pelé, conta um pouco sobre a sua vida pessoal, né? Sua família, e seu estado de origem, por favor. Maravilha. Bom, Vitor, eu sou de uma família de 8 irmãos, tá? Meu pai, Valdomiro Moreira, e Maria de Lourdes Domingos Moreira, que hoje já não estão mais aqui em terra com a gente, né? Isso na parte espiritual. Meu pai veio a falecer com 47 anos de idade e minha mãe com 52 anos. Então, faleceram muitos novos, né? Muito novos. Mas digo para você que o meu pai foi um dos maiores incentivadores da minha prática dentro da capoeira. E minha mãe, então, nem se fala, né? Ela era fã das minhas atividades, era uma pessoa que gostava. Meu pai, quando eu entrei na capoeira em 1980, né? Então, ele nesse momento, da minha infância, ele foi uma das pessoas que incentivou eu participar dentro da capoeira, juntamente com meus irmãos. Tá? Hoje eu sou separado, tenho 2 filhos, a Bruna Stephanie Munhoz Moreira, de 23 anos, e mãe da minha netinha linda, Mariana, né? Hoje é casada, e ela é casada com o meu genro Luigi. E o meu filho, João Henrique, que tem 18 anos. Tá? E como eu disse para você, nós somos de uma família de 8 irmãos. Ai, que bom. Família próspera, né? Família próspera. Opa, graças. Mestre, Estamos sentindo fala. um pouco falta de unir o pessoal devido a essa pandemia toda, porque quando a gente faz uma festa da família Moreira aqui, é uma coisa muito, muito bacana. E você falou dessa questão da pandemia, essa situação tá complicada que a gente não consegue ver que a gente ama, né, mestre? A É gente não complicado, consegue né? ver que a gente ama, né? Mas, Mestre, inclusive, temos que respeitar. fala um pouquinho, por favor, como que o senhor ouviu, onde o senhor viu e ouviu falar da capoeira pela primeira vez? Bom, Vitor, eu iniciei na capoeira em 16 de agosto de 1980. Inclusive, eu completei 40 anos de capoeira agora, esse domingo. Estava planejando fazer uma grande festa, mas devido a essa questão toda não foi possível. Vitor, a primeira vez que eu ouvi falar de capoeira foi na televisão. Eu lembro de um filme que eu tenho na memória, que já regravaram esse filme, que era O Pagador de Promessa. O Pagador de Promessa. Então, tinha aquela passagem da capoeira, aquela coisa está na minha cabeça até hoje. E depois, logo em seguida, teve uma novela chamada Rosa da Baiana, em 1980, na Bandeirantes.
e passava vários momentos a capoeira no Pelourinho, aquela coisa toda. Então, o que acontece? E justamente quando foi nessa década de 80, o mestre Valdenor veio para o CEAR do Vila Linda, que seria e-mail do Vila Linda. Aí foi aquele bafafá na rua, vai ter capoeira lá, vai ter capoeira. E eu cheguei na minha mãe, tinha 9 anos de idade, falei, mãe, eu quero fazer capoeira. Aí minha mãe foi lá, fez a inscrição, era muita gente esperando, mas eu tive sorte que no primeiro dia que o mestre Valdenor começou, eu estava lá presente com o pessoal. E foi uma época muito gostosa, porque, inclusive, acho que até mandei algumas fotos para você desse período que a gente iniciou. Então, a primeira vez que eu vi a questão da capoeira foi nessa questão do filme, O Pagador de Promessa, e logo em seguida na novela. E tinha uns amigos aqui que era do grupo Angolinha, eles brincavam muito aqui perto do campo da minha casa, e eu sempre estava lá de olho neles, como é que era. E é aquela coisa, né? A gente, menino mesmo, que gostava de brincar, tive uma infância maravilhosa. A gente, para virar estrela, essas coisas, era a coisa mais fácil, né? Mas depois, quando a gente entrou dentro de um trabalho, colocou a disciplina, aí eu falo para todo mundo que a capoeira, para mim, foi uma brincadeira que deu certo. Nossa, parabéns. Essa é uma história linda. Mestre, o senhor falou do mestre Valdenor. Fala um pouco do seu mestre, ou se o senhor teve mais de um mestre. Claro que nós temos as nossas referências, as pessoas maravilhosas que vão compondo a nossa vida, vão transformando a nossa vida, e muitas vezes não são diretamente mestres oficiais, mas são pessoas que cuidaram da nossa educação também. Fala um pouco do mestre Valdenor e um pouco dessas pessoas que foram suas referências. Bom, mestre Valdenor já leva o nome de mestre, né? Ele foi uma referência muito forte dentro da nossa questão disciplinar. Porque as regras da capoeira, a disciplina da capoeira me ajudou a ser um cidadão. Aquela questão, porque, vamos colocar, Vitor, nós estamos falando em 1980, quando iniciamos. Não era uma época tão fácil para todo mundo, nós tínhamos aquela questão do difícil acesso de muitas situações, mas todos nós teríamos que ter nosso uniforme. E a gente ter no nosso uniforme já era um primeiro quesito de disciplina. Então, o mestre Valdenor sempre falava, se você não tiver, você tinha que estar com a sua roupa limpa, você tem que tomar conta do seu cordão, não podia jogar capoeira fora da academia. Então, ele foi uma pessoa que, dentro do nosso trabalho, ele foi muito importante nessa formação. Porque ele ajudou os alunos da época a se tornarem cidadãos e sempre foi motivador, incentivador aos estudos. E era uma das coisas prioritárias. Agora, mestres de referências que eu tenho na época, olha, pode ser que eu esqueça até de alguns aqui, mas eu tenho que falar de alguns que, para mim, hoje, quando eu jogo capoeira com eles na roda, é um maior orgulho. Maior orgulho falar, poxa vida, eles têm hoje como mestre e como amigo. Mas não tem como não ser umas referências para mim. Mestre Zé de Andrade, o mestre Zé de Andrade sempre uma pessoa maravilhosa, aquela pessoa que passa aquele respeito. E eu lembro que todos os lugares que a gente se encontra, a palavra salve é fundamental. Então, isso significa disciplina e respeito. Agora, meus irmãos mais velhos de capoeiras, mestre Carioca, pelo amor de Deus, era uma beleza ver o mestre Carioca jogando. Um jogo de capoeira bonito, aquela coisa que você fala, eu quero jogar que nem ele. Até hoje, mestre né? Canário, até hoje. Mestre Canário, eu tenho a voz do mestre Canário, puxa vida, hoje eu estou tão próximo dele, mas eu escuto o mestre Canário cantando, parece que eu lembro de 40 anos atrás, aquela voz forte, cantando com propriedade. Aí nós temos uma referência a nível regional, estadual, Brasil, que é o nosso irmão mestre Besouro Nicomédio. Quem não queria ver Besouro Nicomédio jogar capoeira? Aqueles saltos mortais, ver aquele negro forte jogando aquela capoeira segura. Então, aí você vai vindo um pouco mais para a geração mais nova, né? Para a geração mais nova, daquela época ainda, o próprio mestre alemão, de São Bernardo do Campo, ele vinha muito no batizado do mestre Valdenor aqui na década de 80. Mestre Ousado, poxa, veio aquele baixinho daquele espião de mão com aquilo. Fala, gente, como que um dia eu quero fazer também. Então, Celso de Moura, sempre uma pessoa firme, com competição. Então, olha só, essa ideia eu falo para você que foram nossas referências daquele momento, mas tivemos outros, mas eu vou deixar esses aí um pouco mais frisados. Ah, é sensacional, muito bom. E valorizar as pessoas que estão do nosso lado, né? A Casa de Capoeira é uma capoeira
é um movimento coletivo, né, mestre? É um movimento coletivo, Correto. então precisa ter essa valorização, precisa ter. Eu acho lindo quando os mestres, professores apresentam quem estavam junto com eles na construção da sua identidade, né? É o mais Correto. A importante. gente tem. Você sabe que eu brinco muito hoje com meus alunos e falo para eles o seguinte: vocês têm 10 dedos na mão. E desses 10 dedos na mão, pegam 10 referências dentro da sua capoeira, dentro da sua vida, porque é importante para a formação. Eu não sei tudo, o outro mestre não sabe tudo, mas quando a gente pega um pouquinho de cada um, como você fez essa pergunta, que eu achei ela muito, muito importante, é uma formação dentro da capoeira. Se você vê, cada um tem uma característica diferente. Você pega mestre Besouro, uma característica, mestre Celso de Moura, uma característica, mestre Carioca, característica, mestre Canário. Então, quando mestre Zé de Andrade e mestre Valdenor, então quando você coloca todos esses montantes, você também consegue criar a sua personalidade. Perfeito. Nós somos a mistura de tudo isso e mais um pouco, né? né? Tranquilo, é isso mesmo. Sem falar, claro, da nossa ancestralidade, da nossa relação cultural, Nossa, aí então, espiritual. Se a gente for aí, a gente fica 5 horas falando só disso, não é verdade? E, mestre, fala um pouquinho sobre seu maravilha. processo de formatura como professor, como mestre, como se deu se você lembrar o ano, né? Fala um pouco sobre esse processo, de como se deu essa questão simbólica também, do que é isso para a capoeira, porque muitas pessoas não conhecem que o processo de formatura é um processo, igual você falou, processo de cidadania, de conceito do simbólico, da construção do ser humano e da construção do coletivo. Por favor. Vitor, eu falo, os meus alunos, eles ficam assim um pouco amedrontados nessas questões de data, porque eu sempre fui muito bom de data. Eu sempre gravei, porque eu sempre tive meus certificados, todas essas coisas. Então, acho que isso daí é importante. Eu falo isso para eles. Falo, pessoal, em qualquer live que eu falo, em qualquer palestra, datas é muito importante dentro da sua vida, dentro da capoeira. Então, você tem que ter isso. Então, vamos lá. Eu vou falar rapidamente desde o meu cordão verde. Vitor, eu entrei na capoeira em 18 de agosto de 80. Meu primeiro cordão foi em 81, quando eu recebi o cordão verde. Em 82, em março de 82, eu peguei meu cordão verde e amarelo. Em dezembro de 82, eu peguei meu cordão amarelo, porque aí o mestre Valdenor estava parando com o projeto e ficou esse intervalo. Quando foi em 1984, eu peguei meu cordão de estagiário, com 14 anos. Peguei meu cordão verde e amarelo, amarelo e azul, porque é da graduação antiga. O que acontece? O mestre Valdenor, como sempre foi muito disciplinado nessa questão de hierarquia, na questão de federação, fiquei durante 4 anos dentro de um cordão até meus 18 anos, que era o cordão azul antigo. O que aconteceu? Desde os 18 anos, eu tive uma pausa na capoeira, até pela questão do futebol, que eu também joguei futebol uma época. Então, Vitor, como falei para você, em 89 eu peguei meu cordão azul de formado. Eu tive uma pausa na capoeira devido ao futebol. E nessa pausa que eu tive, o mestre Valdenor foi quando teve o Brasil gingachou e foi para fora do país. Foi a pausa que eu dei. E eu fiquei, acho que como uns 2, 3 anos, pausado. Não parei com a capoeira, mas não estava naquele mesmo ritmo anterior. O que aconteceu? Eu retornei para a capoeira. Quando eu retornei para a capoeira, a graduação tinha mudado tudo. Já estava na nova graduação que é a atual de hoje, né? Quando foi feito um congresso no Brasil inteiro que ia ser unificado a graduação. Então, o que aconteceu? Quando foi em 1900, eu fiquei com o cordão azul durante esse período, mas como eu já tinha me formado, eu tinha que me atualizar. Quando foi em 1995, eu entrei na Faculdade de Educação Física. Eu atualizei com o cordão de formado da época, que era o verde, amarelo e azul. Quando foi em 1986, eu peguei meu cordão de monitor. Quando foi em 1998, eu peguei meu cordão de professor. No ano de 2000, eu peguei meu cordão de contramestre. E no ano de 2002, eu peguei meu cordão de mestre. Então, eu sempre tive esse intervalo de 2 anos. E todos esses cordão foram feitos cursos através da Federação Paulista de Capoeira. E
Então, cada curso que eu fazia, e além também do trabalho que eu já estava desenvolvendo, né? Com aula e tudo isso daí. E foi aí onde eu cheguei no meu cordão de mestre. Ótimo, igual você falou, o senhor tem uma base histórica, né, muito precisa. Pessoal, né? E aproveitando que o senhor comentou sobre seus alunos, como eles se espantam com sua base histórica de datas e tudo mais, fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco quais os locais, países, cidades, estados, países que ele se encontra. Fala um pouco sobre sua Alô, família. Vitor? Ah, bom, vamos lá. A capoeira, durante esse período, até, vamos colocar de 1980 até 95, eu tinha capoeira, como eu fui atleta de capoeira, né? Eu competi muito pela Nova Luanda, que era o grupo do mestre Valdenor. Sempre gostei da capoeira desporto, sempre gostei. Acho que a competição, ela é disciplina, a capoeira, a competição que tem as regras da capoeira, o campeonato não é para jogar quem é o melhor capoeirista, o campeonato é para jogar aquele que está mais preparado naquele momento da competição. E eu sempre gostei desse desafio, tá? Seja no futebol e na capoeira. Então, o que aconteceu? Quando foi no ano de 1995, quando eu já tinha me atualizado na formatura, inclusive quando eu me formei, a minha formatura eu atualizei no grupo Discípulos de Luanda, que é do mestre Aguinaldo Xavier, porque o mestre Valdenor estava parado, então foi com ele que me atualizei. E no ano de 1996, eu criei um trabalho com um grupo chamado Capoeira Nel, chamava Nova Era de Luanda. E aí, eu me recordo que no ano de 96, um amigo meu na faculdade falou assim para mim, professor João Moreira, eu estou apoiando um candidato em Ribeirão Pires, se caso ela ganhar, eu vou ser secretário de esporte. Eu queria levar você para fazer um projeto lá. E o que aconteceu, professor? Naquele momento, a mãe dos meus filhos tinha ficado grávida e eu trabalhava no banco. Então, eu trabalhava durante o dia, faculdade de manhã, e à noite eu tinha o meu espaço, que eu tinha o meu projeto. E eu falei para ele, não vai ser possível, tudo. Não, que você vai. Pronto, nasceu minha filha, graças a Deus, firme e forte. Quando foi no mês de maio, eu pedi para ser mandado embora do banco. Ele me chamou para mim ser um coordenador de esporte do Clube dos Engenheiros. Inclusive, foi um dos polos que eu tive maravilhoso, tivemos vários batizados lá, encontros de capoeira. Lá a gente falava que era a casa do capoeira lá. Quando foi em 96, eu entrei como coordenador de esporte nesse espaço. Não, minto, em 97. Quando foi no dia 8, eu peguei e falei, peraí, vamos fazer esse desafio aí. Vamos lá. Eu peguei, ele me chamou para ir para Ribeirão Pires, Vitor, e fiz um projeto chamado Capoeirano nas EMEIs. O que era o Capoeirano nas EMEIs? Eu era estagiário da faculdade, ele me contratou e eu desenvolvi esse trabalho nas escolas. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, tinha um outro mestre, grande amigo meu, que era contramestre Chocolate. E ele tinha duas funções, então ele não podia ficar. E eu acabei ficando com o projeto. Nós começamos o projeto, Vitor, com 15 alunos. Quando foi no mês de setembro, tinha exatamente 150 alunos dentro da capoeira. Eram 3 turmas durante a semana e 2 turmas no sábado. Então, olha só, era uma loucura. Eu era coordenador de esporte em Santo André, ia para Ribeirão Pires e tocava. O que aconteceu? Quando foi no ano de 2002, teve também aquela questão de mudança de política, aquelas coisas todas, né? O partido que estava presente lá ainda continuou. Eu reuni os alunos mais velhos e falei para eles o seguinte, pessoal, o trabalho cresceu, pessoal de Santo André e Ribeirão Pires. O trabalho cresceu e eu quero mudar o nome do nosso grupo de Capoeira Nel. Mestre, mas qual o nome que o senhor queria? Eu falei, eu queria colocar o grupo Berim Brasil. Berim Brasil. Então, o que aconteceu? Fizemos festa, beleza, Berim Brasil, Berim Brasil. Naquela época, a gente não tinha todo esse acesso à internet. O site, aquelas coisas todas. E eu me recordo lá no Clube dos Engenheiros, onde eu trabalhava, tinha ainda internet, aquelas coisas todas. Quando eu abri um site, o que aconteceu? Tinha um grupo Berim Brasil, que é do nosso grande amigo aí, mestre Wellington.
E aí, e naquela época, se não me engano, era o Wellington e o Messi Canguru, que eram da Berim Brasil. Aí eu peguei, reuni os alunos e falei, pessoal, não vou colocar, não vamos poder ficar Berim Brasil. Eu vou ter que tirar, porque já tem o nome desse daí. Ele patenteou primeiro. Foi aí que eu colei, então nós vamos colocar Berim Brás. Então, no ano de 2002, foi tudo uma loucura. Em agosto, eu criei o Grupo Berim Brás com os alunos. Quando foi no mês de dezembro, o mestre Valdenor, nós tínhamos mais ou menos uma média de 110 alunos para batizar. O mestre Valdenor pegou, me chamou na frente e falou, olha, eu acho que ele passou por todas as etapas e hoje ele está recebendo aqui o cordão de mestre. E nem eu sabia, foi uma grande surpresa para mim. Então, aí, putz, imagine, o grupo, o cordão de mestre, então, o ano de 2002 foi um ano muito forte para isso daí. Aí o que aconteceu? Através de algumas convenções, nós tínhamos um grande amigo nosso, saudoso mestre chileno. No ano de 2007, eu fui para o Chile para a gente fazer um trabalho, eu e o mestre Hermes, lá no Chile. E foi que nós começamos a fazer esse trabalho. Quando foi no ano de 2009, um menino do Chile, chamado Alex Mago, ele quis vir fazer parte do nosso grupo. É aluno do mestre chileno, eu falei, tudo bem, mas você pede primeiro, fala com o mestre chileno. Eu não acho que a gente não tem essas coisas de você pode continuar lá, não, eu queria fazer parte. Conversei com o chileno naquela época, falou, mestre, não tem problema nenhum, somos irmãos, continuando. Então, o que aconteceu? Aí nós começamos a criar uma referência dentro do Chile. Aí nós começamos a criar o famoso intercâmbio cultural e esportivo de capoeira, Brasil-Chile. Brasil-Chile. E aqui o trabalho foi crescendo. Temos um polo em Ribeirão Pires, em Santo André, Mauá, em São Bernardo do Campo. E aí o que aconteceu, professor? Toda essa trajetória, e esse ano a gente vai completar 18 anos de grupo. Nossa, imenso. Que bom. Não, eu ia falar que isso daí mesmo, a gente se sente honrado com as conquistas que a capoeira nos deu, a gente sabe que a capoeira ela tem seus altos e baixos, mas eu sempre falo que não é a capoeira não tem culpa de nada, acho que quem às vezes acaba dando um deslize são as pessoas que praticam, as pessoas que fazem, então a gente não pode culpar o esporte que eu tenho como filosofia de vida. A capoeira é magia, né? A capoeira é magia. Mas E total. só quem tem trabalho, eu não desmereço ninguém, nenhum mestre, amigo nosso, mestra, mas só quem tem trabalho sabe a dificuldade que é para conseguir manter, ainda mais no hoje, né? Que nós estamos na baixa, né? O senhor sabe bem, né? Nós estamos na baixa de alunos, a dificuldade que é. E só quem tem trabalho sabe o que é manter um espaço, o que é manter um trabalho internacional como o seu. Então, é algo de se valorizar na hora de olhar e falar: esse é um griot, esse é um mestre, essa é uma mestra. Né? Na hora da gente olhar e ver como base de representatividade da nossa cultura na cultura popular brasileira. Então, você vê, Vitor, essa questão que você falou do trabalho internacional, não é? Às vezes as pessoas vê, inclusive ontem um amigo viu, encontramos aqui no bairro, né? Falou, pô, você está sempre no Chile, como é que é? A gente quer ir para o Chile de moto. Então a gente vai dando hoje uma explicação para a pessoa. Mas eu digo para você, as pessoas não sabem que não foi fácil da noite para o dia para acontecer isso. Eu já cheguei para o Chile apenas com o dinheiro da passagem. Eu cheguei para o Chile de ônibus 2 vezes por ano. Então, olha só, para ir de ônibus é 2 dias e meio para voltar, 2 dias e meio para ir, 2 dias e meio para voltar. E eu cheguei 2 vezes, então, quer dizer, vão colocar quase 10 dias na estrada e acreditando. Eu falei assim, não, esse é um trabalho que eu acredito. O meu aluno no Chile, ele, ele dava hospedagem, ia me buscar em tal coisa. Então, o que aconteceu? Quando nós conseguimos fechar o primeiro convênio com a prefeitura lá, foi maravilhoso. Ele é agradecido até hoje, contanto que depois tem um outro professor que veio somar com a gente, o Washington Seguel, que ele tem uma escola de samba no Chile. Então, a credibilidade começou a aumentar com essas coisas, porque a gente também tem que, às vezes a gente fala assim, poxa vida, não é nada fácil. Eu posso falar para você que não é fácil, mas é valoroso demais quando você conquista, é valoroso. Com certeza, claro que é. Né? Porque o senhor sabe que faz parte de um movimento que as pessoas se inspiram, né?
pessoas se inspiram no seu trabalho para poder Pô, também dar continuidade. Isso é algo sensacional. E entrando um pouco, é impossível a gente sair da capoeira, não dá, a gente nunca sai dela, né? Ela está dentro da gente não não tem consegue como. sair, não dá. Mas fala um É, pouco do trabalho que o senhor promove, que vai além da capoeira, né? Que você pode até ter começado por ela, mas hoje o senhor promove que vai além dela. O senhor pode falar um pouco sobre essas ações que o senhor claro, faz? claro, claro. Professor, é o seguinte, a capoeira, ela é o nome que você leva para você poder entrar em outros segmentos. A gente não deixa de ser capoeirista. É isso que você falou agora. Hoje, eu estou como coordenador da promoção da igualdade racial em Ribeirão Pires. Eu sou coordenador da promoção da racial e faço parte do GT em Santo André, que é o grupo de trabalho da igualdade racial. Então, dentro da capoeira, a gente consegue discutir muitas políticas públicas para o trabalho. Então, quando a gente começa a discutir esse monte de políticas públicas, a referência é a capoeira. Então, você imagine só, eu tenho alguns alunos que eles não tinham o primário ou o ginásio. Você tem que ser um agente motivador para eles, que eles são capazes de você estudar. Isso é um lado social que nós temos que ter. Vitor, hoje nós temos dentro do nosso grupo mais de 15 pessoas que conseguiram fazer o seu curso universitário através de bolsas sociais que a capoeira motivou eles a fazer. Então, quer dizer, nós também criamos cidadãos dentro da capoeira. E pessoas que fizeram psicologia, educação física, fisioterapia, assistente social. Então, esse trabalho que o professor ou o mestre tem de ser motivador, dizendo que eles são capazes, isso é muito importante. Esse é o lado social que a capoeira faz, e eles também temos que ser os multiplicadores. E o que acontece? Hoje eles fazem parte de conselho da cultura, conselho com pessoas com deficiências, conselho da igualdade racial. Então, eles começam a ser pessoas também que acabam sendo multiplicadores. E, para mim, pela minha parte, que hoje eu dei aula, como falei, sou professor de educação física, fui coordenador do programa Escola da Família. Eu era responsável por mais de 20 escolas dentro da cidade de Ribeirão Pires e Santo André. Tá? Fui coordenador do Clube dos Engenheiros em Santo André. Fui coordenador do projeto Capoeirano Azemei, diretor de cultura. Então, tudo isso daí foi tudo a parte que a capoeira abriu, porque eu não chego lá como somente o João Moreira, e sim como o mestre Pelé, que é o da capoeira. Mas eu tenho essa oportunidade de dialogar com as pessoas para a gente poder colocar a questão nossa social. Ótimo. O senhor falou sobre a questão do grupo de trabalho, né, das questões étnicas. E eu gostaria de saber do senhor, antes de a gente entrar no plano, né, no seu plano do futuro mandato, né, como o senhor como pré-candidato, gostaria que o senhor falasse um pouco como que está essa situação, ao seu olhar, essa questão do aumento da xenofobia, o aumento do racismo, desse radicalismo exacerbado. Como que o senhor está sentindo isso? É, Vitor, a importância, a importância da ferramenta da capoeira em cima desses assuntos que você levou. O professor e o mestre de capoeira, ele não pode fechar os olhos para essa questão social. Nós não podemos fechar os olhos, porque dentro a capoeira, a roda da capoeira é para todos. Só que a discussão é do lado de fora. A gente não pode deixar e fechar os olhos, também não colocar ferramentas para que as pessoas possam se defender. Eu sou contra qualquer tipo de intolerância. Eu sou contra qualquer tipo de xenofobia, de racismo. Então, o que acontece? Hoje que nós vivemos um pouco nessa questão, parece do ódio, né? Que as pessoas vivem nessa questão do ódio, parece que as pessoas estão querendo falar tudo que acham que pode falar, sem respeitar o próximo. Isso cria mais ainda a questão da diferença dentro do nosso país, principalmente dentro da diferença social. Tá? Eu tenho conseguido mostrar para algumas pessoas, através de palavras, sem radicalismo, o porquê que nós
Por que que nós temos que ter cotas para negros? Temos que ter, porque muitas pessoas ainda querem questionar com a gente que são contra tudo isso daí. Mas são por quê? Porque pregaram para eles que tudo isso daí é errado. Quando a gente começa a mostrar a verdade para eles, eles mudam um pouco também o conceito. Então, nós como capoeiristas, nós temos essa ferramenta de poder chegar e discutir essas questões sem intolerância, sem radicalismo e de uma forma legal de dizer que quando o negro veio para o Brasil, o negro não veio escravo, foi escravizado, que o negro teve todas as suas perdas lá no passado, e hoje são tudo reparações que estão vindo para eles de direito, que a pessoa que é homossexual, ela tem direito de ir e vir, como todas as pessoas têm, entendeu? Que a religião, cada um tem a sua, que a religião, cada um tem a sua, mas que respeita a religião do próximo. Então, tudo isso daí, dentro do nosso trabalho da capoeira, questão social, nós temos esses argumentos, porque para dizer isso, que a capoeira é uma luta de resistência criada pelos negros. Agora, quem tem a religião são os capoeiristas. Cada um segue a sua capoeira e a capoeira é aberta para todos. Mas nós não podemos deixar de falar das nossas questões ancestrais. A gente não pode deixar de falar das nossas questões ancestrais. Então, senão a gente acaba perdendo todo o foco cultural e acaba, não gosto de falar essa palavra, mas eu vou acabar falando, que é embranquecer a cultura negra. E nós não podemos fazer isso. Perfeito, perfeito. Agora vamos entrar, mestre. O senhor falou, fez uma apresentação de quem o senhor é. Tenho certeza que se a gente colocasse a fundo aqui, a gente ficaria umas 3 horas, 4 horas falando apenas sobre alguns aspectos da sua cultura na capoeira, de sua história na capoeira. Mas eu gostaria de entrar um pouco nessa pré-candidatura. Como que aconteceu essa ideia? O senhor tem um planejamento de anos, começaram a falar na sua orelha, falar, poxa, mestre, vai lá, né? Como que aconteceu essa ideia de uma pré-candidatura, né? Porque a gente não pode falar de nenhuma forma candidatura, pré-candidatura, né? Como que aconteceu? Fala um pouco dessa construção dela, desse projeto, por favor. Quando o professor e o mestre de capoeira, seja de qualquer arte marciais, perceberem que ele já faz política sem ser político, porque a gente já somos políticos sem ser político, sem fazer a gente faz política sem ser político. O que faltava de repente é você ver um lado que você está caindo, porque se você, olha só, professor, eu dou aula, eu tenho esse projeto dentro de Ribeirão Pires. Eu estou falando mais de Ribeirão Pires porque eu tenho um trabalho tanto em Santo André como em Ribeirão. O que aconteceu? Eu falo que a gente só não dá aula, a gente só não ensina, a gente educa. E o que é educar também? É você sentar com o aluno, você falar, às vezes você fazer uma visita de final de semana para a pessoa, é você ir tomar um café, é você tomar até uma cerveja, que nós também somos humanos, para tomar nossa cervejinha com ele, é participar de um churrasco. Quando você vai perceber, você já está fazendo uma política social. Só que quem é político está vendo com outros olhos. Ele falou, não, olha só. Aí quando você começa a ver, Vitor, no ano de 2006, tinha um prefeito, né, lá em Ribeirão Pires, e ele chegou para mim e falou assim, você vai sair candidato a vereador. Eu falei, eu dei risada, eu falei, não vou sair nada, eu estou sempre aqui para ajudar, dando aula. Quando foi no ano de 2008, ele me chamou e falou, você vai se filiar em tal partido. Eu falei assim, poxa, mas é verdade. Então, o que acontece? Essa história da questão política partidária, ela começou lá em 2008. Eu sempre tive uma questão, o meu lado político. Tá? Eu defendo muito as questões sociais. Eu defendo muito as questões que... sou contra extremismo de todos os lados. Eu sou contra os extremismos, porque os extremismos, ele divide a pessoa. Eu acho que nós estamos vivendo num mundo que o extremismo só está acabando com as pessoas. Então, sempre defendi essa questão social. E essa questão social foi onde o prefeito, naquele tempo que era o prefeito que estava em exercício, ele falou, você vai sair candidato. Saí, fiquei como suplente. Então, quer dizer, eu saí candidato a vereador já 3 vezes em Ribeirão Pires, porque eu estava trabalhando e morando lá. Só que eu tive minhas dificuldades lá. Quais foram as minhas dificuldades?
A minha dificuldade é que a família toda queria que eu saísse em Santo André. E eu, com esse trabalho, essa visibilidade social dentro da prefeitura, do projeto Escola da Família, muitos universitários, porque eu era responsável por 20 professores, 20 diretores. Então, o nome estava aparecendo muito. Aí eu fui para a segunda campanha, fiquei novamente como suplente. Na terceira campanha, era para me sair aqui já em Santo André. Mas a pedido do prefeito também, que estava na época, ele falou, poxa, fica aqui para ajudar o grupo. Eu acabei ficando. Então, a política partidária, professor, ela já vem vindo desde do ano, vamos colocar desde o ano 2000, mas de enfrentar as urnas vem desde 2008. E o que aconteceu? Em Santo André, pintou um grupo de apoio. O que era um grupo de apoio? Eram capoeiristas, família, o pessoal do futebol, religiões de matriz africana. E, assim, eu acho que uma coisa que a gente, como candidato, pode ser que eu fale, e outras pessoas também pode ser que não. Mas se você já tem o apoio da sua família, você já sai na frente. Não é verdade? A família é o seu sustento. Então, nós somos uma família de 8 irmãos, entre cunhados, coisa quase mais de 20 pessoas, e eles abraçaram a causa. E os amigos também. E hoje está gostoso, porque quando você vai falar da sua pré-candidatura, as pessoas falam, quero te ajudar. Então, aí nós estamos seguindo, e graças a Deus estamos confiantes. Perfeito. Essa questão de você ter o apoio da sua família é a base, porque sem ela, independente da linha que você tem, o estilo da sua família, família é família. Sem ela, você não consegue dar sequência a um bom trabalho, né, mestre? É impossível. Tem gente aí que, não Se importa você o que minha família quer, né? Aí, então, eu acho que é muito difícil. A pessoa não está se importando com a própria família, como vai se importar com a cidade? tem tudo isso, né? A pessoa fala, muitas pessoas já medem isso, não é verdade? Com É certeza. isso aí. Mestre, eu gostaria que você falasse um pouco, né? Eu tenho certeza que isso para os ouvintes, para as pessoas, né, os andreenses que vão escutar um pouco sobre sua história. Qual o seu plano de mandato? Quais são os focos, os objetivos? O senhor falou da sua história, acredito que os objetivos vão delinear com um pouco da sua trajetória de vida, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco como que ocorreria esse plano de mandato. Eu visualizo, eu já estou desde 2016 entrevistando pré-candidatos de diversas áreas, né? Hoje a gente tem mais como foco a questão da matriz africana, mas eu visualizo que muitas pessoas não têm plano de mandato. Eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas entenderem quais os objetivos da sua pré-candidatura. Bom, hoje, quando a gente vai pedir um apoio, a gente não pede nem voto, porque nós não estamos candidatos, somos pré. Então, quando a gente vai pedir um apoio, as pessoas perguntam se as nossas propostas. Por que queremos entrar? E é muito bacana que eu acho que quando a população começa a discutir esse assunto, é importante para quem a pessoa que é pré-candidato, tanto na parte do homem ou como da mulher. Olha só, nós temos uns segmentos para que nós estamos colocando, que nós montamos um grupo, os coordenadores para isso. Então vamos lá. Vamos falar um pouco. Primeiro vamos falar da questão da capoeira. A capoeira, primeiramente, eu luto e acredito que a capoeira ela tem que estar dentro da grade curricular. Mas para você convencer uma Câmara de Vereadores a importância da capoeira, você tem que ser um capoeirista. Porque às vezes muitas pessoas que não são capoeira querem defender e às vezes quando chega lá na frente eles não conseguem defender mais porque eles não têm mais os argumentos. Então, se a capoeira hoje ela está dentro de uma grade curricular, você vai valorizar muitos os professores e os mestres que estão aí. Porque eles vão estar empregados com todos os seus direitos, tá? E nós também temos que começar a pensar não somente a capoeira como projeto, temos que pensar ela como programa mesmo, programa educacional, colocando várias pessoas que possam capacitá-los, os educadores que vão estar lá trabalhando com a linha de frente com a criança, dizer do aspecto cultural, a importância da capoeira como atividade física, a importância da capoeira como esporte, a importância da capoeira como inclusão. Então, olha só quantos segmentos que a gente podia dividir por bimestre e colocar isso aí na grade curricular. Então, esse é um dos projetos que nós temos para a capoeira. O segundo projeto para a capoeira, professor, é criar a salvaguarda e valorização dos grandes mestres da cidade
Isso é muito importante para a gente, porque o mestre Valdenor chegou a fazer um grande filme aqui em Santo André, com várias lideranças, mas a cidade de Santo André precisa saber que tivemos grandes outros mestres, né? Como o mestre Valdenor colocou no vídeo, e a gente fazer a salvaguarda deles também aqui. Temos que ter um núcleo de treinamento onde, independente da sua camisa, você possa treinar e a prefeitura dê esse respaldo da pessoa também ser um atleta na área da capoeira. Então, esses três itens. E outra, e criar uma roda patrimônio dentro da cidade de Santo André. Eu acho que isso é muito importante pelo aspecto cultural, onde as pessoas possam também apreciar a capoeira e como manifestação popular. O senhor fala uma Tá? Porque praça, a o senhor gente não fala de pode uma ter praça? De uma praça simbólica, um local uma praça. ritualístico? Isso mesmo. Isso mesmo. Porque a gente também não pode deixar também a capoeira só dentro de uma das academias, porque a capoeira também é manifestação popular. Mas hoje nós temos as nossas organizações. Temos que estar lá, fazer uma roda pública, onde todos os pais vão levar, porque os alunos passam com o pai e com a mãe, fala, mãe, eu quero fazer uma aula, mãe. Olha, aqui estão os professores legalizados para que você possa fazer. Então, você vê que projeto para a capoeira nós temos. Agora, dentro da área da segurança, a gente queremos aqui para o nosso bairro, não só para o nosso bairro, primeiramente, eu acho que para a cidade de Santo André, que tenham bases policiais, porque está assistindo muitos delitos. E o que está acontecendo? Muitas pessoas têm medo de denunciar. E com medo de denunciar, muitos bairros parece que não está acontecendo nada. Então, você vê que o nosso pessoal já tem pensando nisso. Motivar novamente associações amigos de bairros para que comecem a ter aqueles projetos sociais que tinham dentro, gente. Trazer aquela senhora que fazia o seu crochê, trazer aquela comunidade para frequentar. Ah, mas você fala, mas isso não é um papel do vereador. Não, é papel do vereador, sim. É papel do vereador ir lá fazer um projeto de lei que contrate profissionais qualificados para dar qualidade para o seu bairro. Porque tem muitas associações de amigos de bairro que apenas fica lá no entrega-leite. E não é assim. O entrega-leite é bom, mas temos que ter atividades culturais. E principalmente, Vitor, pela questão da pandemia de hoje. As pessoas estão dentro de casa e logo, logo vão começar a sair, só que em quantidade menor. Então, eles vão ter que ter um espaço de lazer. Entendeu? Outra coisa, inclusão nos parques das cidades, educadores físicos para passar atividade física orientada. Pô, a gente vê várias pessoas caminhando, ótimo, mas se você tem uma faculdade de educação física na cidade, temos profissionais de educação física, por que não colocar esses profissionais também para orientar essas pessoas que estão lá? As pessoas vão se sentir interessadas porque falam, poxa vida, aqui hoje eu tenho um orientador. Ah, mas eu já caminho faz tempo, tudo bem, a senhora caminha, mas vamos ter uma orientação melhor, vamos ver o que tem que ser feito. Então, isso é importante. As escolinhas de esporte nos bairros, isso é muito importante também, fazer formação básica. As crianças não estão tendo contato com outra criança. Os nossos grandes atletas de futebol só estão dentro dos clubes de grande porte. Por que não sair novamente daquelas escolinhas dos bairros, daquelas pessoas que iriam lá praticar? Na área da saúde, nós temos que ter bastante coisa também na área da saúde. A gente não pode só pensar também no esporte, a gente temos que ter acompanhamentos, pessoas que o médico da família, que ele seja um pouco mais frequente, porque temos pessoas que não conseguem sair de casa e não vão sair agora, principalmente com medo da questão da pandemia. Então, esses projetos, dentro da educação, falei para você, do esporte, da cultura, olha só, a cultura foi um dos aspectos que mais sofreu na questão da pandemia. Por quê? Aqui em Santo André, Vitor, inclusive nós temos um público, um grupo de pessoas desse segmento que está nos ajudando, que são o pessoal do samba. Esse pessoal do samba, eles passaram apertado, porque muitos deles tocavam na noite e perderam tudo. Até hoje não pode. Mas também, conversando com eles, eu falava para eles, falava assim, gente, mas sabe por que acontece isso? Porque hoje vocês estão vendo a importância de você ser cadastrado dentro de uma prefeitura. A prefeitura tem que dar essa base. Então nós temos que montar uma lei para eles, que eles tenham esses direitos dentro do município. Eles fazem entretenimento. Se eles fazem entretenimento, então eles também têm que ter os direitos dele. Eles estão dando cultura, estão dando lazer para o pessoal que vai no barzinho, o pessoal que vai para uma praça pública. Entendeu? Religiões de matriz africana.
Muitos deles também, Vitor, são pessoas que não conhecem, às vezes, os seus direitos. Tem lá o seu, tem lá o seu centro, tem o seu terreiro, tem as suas coisas, só que às vezes não tem a sua documentação e acabam sendo ilegais. A nossa ideia também para eles é tentar fazer um núcleo de atendimento a eles para fazer o quê? Para atendê-los, para ver toda a parte burocrática que eles merecem ter dentro da prefeitura, porque muitos deles, às vezes, não sabem dos direitos. Isenção de imposto, porque um Perfeito, terreiro, ele perfeito. também tem sua qualificação como uma igreja. Então, isso daí falta, essas orientações, e nós estamos deixando dentro do nosso grupo pessoas que estão fazendo essa conversa com essas pessoas para a gente poder caminhar. Então, o nosso plano de governo está muito, você viu que está voltado muito para a questão social, né? Muito O bom. nosso trabalho. Ótimo, ótimo. Mestre, estamos chegando no final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Infelizmente, né? Temos tanta coisa para falar, mas eu gostaria que o senhor, gostaria que o senhor falasse um pouco dessas suas considerações finais e uma mensagem para o público das pessoas que o senhor comentou sobre a diferenciação entre a política, os movimentos políticos e a política partidária, né? O senhor está trabalhando hoje numa política partidária, foi muito claro nessa apresentação, porém o senhor trabalha a sua vida inteira no movimento político. Acho que isso é extremamente importante para as pessoas entenderem. Um dos nossos primeiros programas desse ano em relação a debate foi apresentar para as pessoas que a capoeira faz parte de um movimento político, de um movimento de resistência cultural, de um movimento afrodescendente da capoeira negra, né, e de um movimento simbólico da nossa relação histórica e cultural, né, com o Brasil e com a África. Então, eu gostaria que o senhor fizesse as suas apresentações, as suas considerações finais, e desde já eu agradeço demais o seu carinho e o préstimo de estar aqui com a gente. Tá. Professor, muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que esse canal, ele é muito importante para a gente que estamos aí como pré-candidatos, poder mostrar um pouco do nosso conhecimento. E é muito, muito importante para todos os mestres e professores que conheça a questão da política, sim. A vida é uma política. Nós vivemos dentro da política. O que acontece, Vitor, que aconteceu durante muitos anos, é que eu não gosto de falar isso para capoeira, porque quem fala uma coisa disso para capoeira, a gente tá jogando pedra no nosso próprio esporte. Ah, porque o capoeira se vende por causa de uma meia dúzia de camisas, essas coisas tudo. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que aquele momento que aquela pessoa ofereceu as camisetas para ele, foi um momento que ele pegou essa camiseta, precisou daquele lanche, aquele momento. Mas hoje ele tem que entrar no plano de discussão. Se de repente ele não voltar, se ele não quiser estar dando apoio para uma pessoa ligada à capoeira, mas que pelo menos dê um apoio para um amigo lá do bairro dele, que vá fazer algo pela capoeira, que legalize ele, que dê condições para ele, não somente no período eleitoral, mas durante todo o período, que dê a mão para ele, leve ele para uma secretaria de cultura e legalize. Então, quando você vira um político da área social, você tem que uma hora escolher um lado que você vai estar defendendo. Você vai ter que ter um lado que você está defendendo, porque mesmo que você perca, não, a vida não é só ganhar. Mas o professor, ele é importante nessa questão. Não é só ficar passando o chapéu. Não é só ficar passando um chapéuzinho e falar assim, olha, eu preciso de 10, 20 reais aqui para a gente comprar. Porque o que acontece? Eu vejo a capoeira, ela está inserida dentro da política social. É um esporte social. Se ela é um esporte social, quem tem que dar apoio para a capoeira são os órgãos governamentais. Os órgãos governamentais que têm que dar apoio para o professor. Então, quer dizer, como você falou agora no início da nossa entrevista, hoje tem academias que nós temos 5, 6 alunos, mas não é só hoje não, Vitor, várias vezes, vários anos está acontecendo isso, porque o aluno, às vezes, não tem seus 30, 40 reais para pagar a sua academia. E se tem, quando o pai fica desempregado, ou a mãe fica desempregada, a primeira coisa que ele vai cortar, o que é? É a capoeira. Então, como a capoeira está inserida nessa questão do esporte social, que seja valorizado o professor através dessa questão. Ah, mas isso aí é política é politiqueira, essa coisa. Não é politiqueira, isso é um direito. A Constituinte já diz que nós temos direito ao esporte, lazer, educação e saúde. E a capoeira está inserida em tudo isso aí, na educação, no esporte e na cultura. Então,
A partir daí, você tem. Só que agora você tem que escolher um lado para você se defender. Se você tem uma pessoa que está colocando o seu nome e está ali para poder colocar a cara, poxa vida, acho que é o momento. Então aí nós temos que olhar o lado partidário. E tem hora que você não tem que olhar nem sequer a sigla que o nosso amigo está. Porque às vezes os conchavos políticos, para que você também ganhe, você tem que estar próximo disso daí, para que você também não desgaste. E você não vai mudar. As pessoas têm que olhar hoje, dentro do político, do que ele é capaz de fazer. Então, eu olho muito para essa questão. O educador, professor, tem que ser político social e também pensando na questão partidária. Isso é muito importante para o nosso esporte. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, mestre Pelé, João Moreira, né? Torço para que seu trabalho seja valorizado, que essa pré-candidatura seja um sucesso, né? E que tenhamos muitas, né, pré-candidatos e pré-candidatos, que eu tenho visto esse ano vai ser incrível, muitas pessoas saindo para a política partidária, percebendo que é a única solução real para um desenvolvimento democrático e transformador da nossa sociedade. Muito obrigado, mestre. É isso mesmo. Muito obrigado. Hoje Eu que te agradeço. Pode falar, mestre, por favor. Eu que te agradeço mais uma vez essa oportunidade. Espero que outros candidatos venham também, tenham essa oportunidade de mostrar, porque esse canal que vai para os capoeiristas e vai para as outras pessoas, é um dos meios hoje dentro da política que vai contar muito, porque como a gente não pode fazer muita coisa presencial, esse lado aqui a gente fica entrar mais fácil na casa dos nossos amigos. Tá? De qualquer forma, obrigado e todos os nossos ancestrais continuam te iluminando os seus caminhos. A todos nós. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Um abraço para todos vocês, para todas vocês. Deixo aqui um axé enorme e um bumbum. Até a próxima.